Chica da Silva não vai se acabar nunca. Chica da Silva. Fala comigo, meus Vale Lovers. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja nos vendo. E chegamos para mais um episódio aqui do Vale um Inscrito, Vale um Enredo. E hoje estamos com a Academia do Samba, Acadêmicos do Salgueiro. A gente vai esmiuçar essa sinopse para vocês. Eu estou na companhia belíssima, belérrima de Chesco e na companhia maravilhosa de Danilo de Jesus. Lembrando que o Vale Inscrito está fazendo uma série de vídeos sobre as sinopses das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Então já temos alguns episódiozinhos aí no ar, mas hoje o episódio é todo dedicado a Laroyer Chica da Silva, sinopse escrita por Leonardo Antan e Jorge Silveira, com a colaboração de Alain Barbosa, Ricardo Esses e consultoria de Samara Miranda. Laroyer Chica da Silva, a história por trás da história. E como é que se ambienta, né, essa sinopse da Acadêmicos do Salgueiro? Ela é dividida em 2 atos, tá? E de começo, de introdução, que até parece um ato, porque não é uma introdução qualquer, o Salgueiro ele se coloca como um terreiro para que receba essa entidade que é a Chica da Silva, né? Então o Salgueiro ele se vê realmente nessa gira e começa com uma evocação para que possa se comunicar com essa personagem, deixando bem claro que a sinopse é em primeira pessoa, é a própria Chica contando a história dela, o olhar dela, as vivências dela e tentando aí desfazer alguns maus entendidos com o nome da mesma. Então vamos lá. Começa muito forte com a evocação Laroê, Mojubá, arreda que aí vem mulher, um chamado à presença feminina, representada pela entidade espiritual Pomba Gira. E o Salgueiro nesse terreiro, ele faz essa saudação, querendo realmente receber essa energia, essa força, né, da Pomba Gira, como ele vê a Chica, e como eu falei, sinopse em primeira pessoa, e a partir daí ela veio com a força da transformação, com a gargalhada, ela fala na sinopse que ela tem prazer em pisar em um terreiro que a fez famosa mundialmente. Guardem essa informação, a gente já vai chegar lá. E a partir daí ela também vai girar sua saia vermelha, vai fazer com que essa ventania dessa saia vermelha afaste qualquer tipo de falsidade em cima do nome dela. E o tom da sinopse ela é dona da história, ela é a dona da própria verdade, ela é a dona de si mesmo. Na verdade, não há versões. É a palavra dela e ponto final. Continuando a apresentação, ela faz uma saudação aí a uma entidade transgressora do feminino, Pambugila, me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários, que também é uma entidade que trata sobre a abertura de caminhos, enfim. E uma parte muito sensível aqui dessa evocação, dessa introdução a senhora das encruzilhadas que habita o íntimo de cada uma de nós, energia dinâmica e vital, que desafia a norma e escreve na marra seu nome na história exatamente como eu fiz. Abre aspas, mulher salgueirense, você foi convocada por Chica da Silva. Mulher salgueirense, esse trecho é para você, porque a gente vai falar muito sobre a história dessa mulher, vivências atuais, preconceitos que ela sofreu, palavras ditas em momentos ruins, e você está inserida nessa informação. Vamos lá. Introdução, começou essa gira. Danilo, o que você achou desse comecinho de sinopse? Eu acho interessantíssimo a evocação dela entre nós, no terreiro, colocando o Salgueiro como, de fato, não só um terreiro de samba, mas um terreiro de energia para receber a entidade, que é Chica da Silva, como ela fez no passado. Ela retornando em terra no mesmo ponto onde ela foi conhecida. Aí eu gosto sempre de fazer um recorte histórico, Van, e muita gente conhece, mas é sempre bom revisitar, que até então personagens como Chica da Silva, como Zumbi,
como Chico Rei, eles eram a revelia do conhecimento popular, porque não eram ditos estudados cartograficamente nos livros de história, nas disciplinas de história do ensino médio, fundamental, ensino básico brasileiro. A partir dos anos 60, com a Revolução Salgueirense, com a chegada do Pamplona, que formou a Comissão Quarlindo, com outras figuras que se tornaram lendárias no Carnaval, o Salgueiro traz pela primeira vez em pista Zumbi dos Palmares e ganha o campeonato, cantando Zumbi dos Palmares em 1960, que se dá aí o primeiro título da escola, é a primeira grande revolução do Carnaval carioca, trazida por uma escola que não fosse as tradicionais fundadoras da festa, né? Então, a gente traz desse recorte a importância desse momento do Salgueiro no Carnaval Carioca, que reverbera até hoje na festa, e ele trazer essa personagem que depois de Zumbi dos Palmares de 60 e 63 ele traz Chica da Silva em seu desfile, fica com o terceiro lugar, mas tem imagens daquele desfiles que não são queridas e conhecidas mundialmente até hoje. Quando eu falo mundialmente, é porque o personagem se tornou conhecido na história do Brasil, como um personagem, uns tidos como folclórico, como histórico, mas uma personalidade da história negra brasileira, se deu através desse desfile do Salgueiro em 63 e reverberou em outros pontos da nossa arte e cultura, como a gente vai ver no enredo. Então, é importante a gente entender o quão é grandioso o Salgueiro se revisitar. Não se trata, e logo de cara a gente já tira a pecha, não se trata de uma reedição, não se trata de um remake, é uma releitura de como se contar a história de Chica da Silva. E trazendo esse magético de terreiro, de a entidade baixar e convocar a mulher salgueirense, é você traçar um linear muito íntimo com a história da escola, uma escola que sempre teve mulheres importantes em sua liderança, seja no papel de presidente, no papel ali de primeira-dama, e tá aí as minisséries e documentários que a gente vê por aí, famosíssimos, que sempre estão colocando o Salgueiro em voga como uma das mais importantes nesse sentido, né? Falei, que cueca é essa? Era aquela cueca tipo de francês? Parecia gay. Falei, amigo, pelo amor de Deus, manda comprar 30 cuecas daquela de bad boy, né? Pelo amor de Deus. Aí o maninho falava, pô, cara, eu não vou... Eu tô acostumado com as minhas cuecas. Eu falei, meu irmão, tu vai desacostumar. E a mulher salgueirense de hoje, que desce o morro para o morro do Andaraí, o morro do Salgueiro, para desfilar na tua escola, Tia Glorinha, da ala das baianas, a Viviane Araújo, toda mulher salgueirense é porreta, né? E é bom que Chica entenda isso e traga isso para o combate nesse desfile. Perfeito, Dan. Só complementando o que você já falou aí muito bem, todas as informações, esse recorte que é muito pertinente, só um adendo para a nossa audiência, testemunhas ou cúmplices. Esse enredo é em cima do livro do Leonardo Antan, que é o enredista do Salgueiro, Laroê Chica da Silva. Então, é mais o apanhado como a Chica da Silva, como ele vê uma pombagira. É uma manifestação da Chica da Silva muito diferente do que a gente já viu até os dias de hoje. E a sinopse em primeira pessoa é literalmente ela nesse terreiro, né, falando nesse terreiro salgueirense sobre as vivências dela. Então, é um ponto para a gente começar a tentar entender essa sinopse. E, Tiesco, vamos lá. Ainda nessa evocação, nessa introdução, e já é um segundo momento dessa evocação, ela faz uma pergunta que é muito simples, mas às vezes o básico a gente não entende, né? Com qual rosto você lembra de mim? Na encruzilhada do tempo de Chica, fez giras nas passarelas, palcos, telas e elegeu cavalas de ébano e graça para incorporação. Nesse trecho, ela deixa muito explícito que ela já apareceu em diferentes corpos, em diferentes rostos, e esse termo cavalo, que é muito usado também nas religiões de matriz africana, que é aquela pessoa que recebe a entidade, então ela usa cavala, né, coloca no feminino, aqui no caso a sinopse está colocando até entre aspas. Então ela faz essa pergunta, como você a conheceu, qual o rosto que você viu a Chica? E
ela trata com muito carinho, não cita ainda as pessoas, mas trata muito carinho as manifestações como ela se apresentou às pessoas. Mas se a sinopse não fala, a gente deixa aqui bem claro. Isabel Valença, como bem falou o Dan, foi a Chica da Silva no memorável, inesquecível Desfile do Salgueiro de 63. Zezé Mota, que vai aparecer nessa sinopse mais para frente, que retratou a Chica da Silva no filme de Cacá Diegues, na década de 70, e Thaís Araújo, a sua última manifestação dessa vez na televisão. Chesco, passando a bola para você. Muitas pessoas conhecem a Chica por causa dessas 3 mulheres que eu citei. O que você está esperando do Salgueiro em relação ao papel, né, delas, no caso, a Zezé e a Thaís? E fala também da sua expectativa até mesmo estética, começo de desfile. O que você está achando? Van, é muito curioso, porque quando a gente olha a proposta do Salgueiro, uma coisa que eu gosto muito é que ele se predispõe a contar a história da Chica em primeira pessoa. E as histórias que a gente tem da Chica da Silva publicadas até então, né, os que foram consumidos para revista, cinema e outras literaturas, eram muito pelo ponto de vista das pessoas que avaliavam a Chica. E que não colocavam a Chica no lugar que ela teve, que a gente foi pensar que era uma mulher real no ponto que era mãe de 13 filhos, era mega devota, era gestora de fortuna. Então essa mulher não cabe na fantasia que inventaram, porque inventam uma fantasia para a Chica da Silva de uma mulher vingativa, caprichosa, devoradora de homens, tem até o apelido de a Chica que mandam, que daí tem a lenda de que diziam que ela mandava encher um lago artificial só para ter um navio, que se vingava cruelmente de quem a humilhara, mas o se vingar cruelmente de quem se humilha, olhando para um período de uma pessoa que teve mãe escravizada e que foi liberta porque era uma escrava, o quanto essa vingança também não faz parte de uma reparação histórica que ela quis fazer com aquela pessoa, para que ela se ponha, entenda a desumanidade dela com os atos praticados com a Chica. E eu gosto que a sinopse vai ser afiada nesse ponto, porque ela pega que os doutores do preconceito escrevem quem ela teria sido. Exato. E daí vão reduzir ela aos atributos físicos e aos escândalos. Ela sim, ela teve escravos, a gente tem que lembrar disso, mas ela foi mecenas das artes, ela patrocinou festas religiosas, ela entrou para as irmandades, inclusive as irmandades de branco, o que não era comum para a época dela. Ela ensinou as filhas a ler e a escrever, o que não era comum para as mulheres naquela época, e aí dando esse destaque de independência que essas filhas precisavam ter, o quanto era importante ser dona de si, e ela era gestora da fortuna do marido, acima de tudo, e da fortuna dela. Então, é uma mulher negra que a gente olha hoje no dia a dia. Assim, eu estava vendo uma entrevista, eu preciso fazer esse parênteses, porque hoje, por acaso, eu acordei com Thalma de Freitas na cabeça, porque ela tem um show excelente de samba jazz, que o nome é Gira de Samba Jazz aqui em São Paulo. Uma amiga minha me mandou falando que foi e tá apaixonada. A Thalma de Freitas lembra que ela fez Chica da Silva, ela fez uma das rivais de Chica da Silva na novela da Manchete, aí com a Thaís Araújo, e ela fala que o papel da mãe dela para o pai dela foi um papel empresarial, de cuidar das contas dele, cuidar da casa, ver a gestão financeira, olhar a liberdade das filhas. Ler um contrato, escrever um contrato, graças a Deus, mamãe, que era a parte executiva. Ah, sim. Mamãe era o executivo. A Yoko Ono dele. Exato. Claro. Coisa mais linda, porque ela aprendeu mesmo a ser, né? Mas tem várias. A Ivone Belém também era essa. A Ivone Belém, esposa do Donato, sim, era jornalista. Tá. Mas aí conheceu o Donato, casou com o Donato, aprendeu a ser a executiva da música. Então, se a gente for olhar, essa Chica da Silva retratada é um pouco da mãe de cada um de nós também. Perfeito. E só para a gente terminar essa introdução, né, essa evocação, as cavalas, né, ganham fama e poder graças à manifestação de potência transformadora que cada pombagira carrega em si. Então, ela deixa bem claro que quem carrega o nome dela, quem empresta o seu próprio corpo para esse legado, vai ter o seu potencial atingido. A gente vai chegar lá
aguarda que vocês vão ouvir muito falar de Isabel Valença, Zezé e Thaís Araújo. Mas vamos lá, terminando essa primeira parte, o que ela está exigindo para essa apresentação nesse terreiro salgueirense? A própria Chica diz que ela quer o melhor cenário, ela quer rosas para o seu enfeite, ela quer fumo, padê fartamente preparado, frutas vermelhas e marafo de excelente procedência. Isso quer dizer o quê? Visualmente, esteticamente, a gente vai ter uma entrada de salgueiro muito forte. Uma entrada de salgueiro onde a gente vai ver um salgueiro muito pesado, muito denso, no sentido de fazer a vontade da Chica, que é mais do que fazer uma vontade de estética carnavalesca. É você se propor a fazer aquilo que você está sendo cobrado, literalmente. Então, vamos ficar com essas imagens na cabeça, porque promete, promete. E a última frase para encerrar essa evocação, essa introdução é o seguinte: ela não aceita esquecimento, porque nem a própria morte teve a audácia de esquecê-la. Vamos agora começar ato 1, a lenda da Chica que manda. Vamos lá. Chamada de abusada e arrogante, Chica nunca aceitou que a vontade dos outros fosse imposta a ela. E ela cita que esse apelido, Chica que manda, foi dada dentro desse contexto. Porque, vejam, nós estamos falando de uma mulher do século XVIII, que não aceitava palavras, ações, imposições. E o engraçado é que essa sinopse tem algumas coincidências, né? Porque a gente falou agora há pouco sobre a Thaís Araújo, e trazendo um pouco para os nossos dias atuais, se uma mulher do século XVIII foi apelidada como Chica que manda porque não aceitava ser subserviente, a gente tem aqui um trechinho de um vídeo da Thaís Araújo, onde ela é confrontada, é um relato dela, que ela é confrontada por um ator, que ela não cita o nome, falando que toda pessoa preta que tem poder, que alça o poder, é prepotente e arrogante. É bem um modus operandi, né, do que a gente já sabe sobre uma pessoa que não consegue entender ou aceitar o preto numa posição de poder. Então, fica aí esse vídeo da Thaís para a gente começar a refletir até nesse apelido que a Chica ganhou lá no século XVIII. Uma vez, um ator lá na Globo virou pra mim e falou assim: engraçado, eu não conheço nenhum negro bem-sucedido que não seja prepotente e arrogante. Aí eu virei pra ele e falei: vem cá, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Será que é você que não está acostumada a ver negros em lugares de poder e você só entende negro em lugar de subserviência? Se não tiver em lugar de subserviência, se não tiver subserviente a você, você acha que é prepotência? É isso. Será que é o seu respondeu? olhar que não está acostumado? Não, ele não teve resposta. E seguindo sobre essa mesma perspectiva, e dentro desse contexto, a Chica fala que os doutores do preconceito falaram que ela não possuía grande beleza. Enfim, é um julgamento de pessoas com uma cor de pele sobre outra pessoa de cor de pele completamente diferente. Vocês sabem o nome que a gente dá para isso, não é verdade? E daí ela percebe que ali já começou uma grande mentira, uma grande falácia em cima do nome dela, né? E para impedir que essas falácias se espalhassem, e aí a gente volta a mergulhar nesse misticismo, ela tem esse encontro com um dos cambonos mais fiéis a ela, que a sinopse cita, que é justamente Arlindo Rodrigues, que dá aquela canetada nesse Enredo do Salgueiro de 63. Então, ela exige que seja retratada com muito requinte, com muito luxo, tudo do bom e do melhor, e a partir daí, o corpo escolhido, a cavala escolhida, é Isabel Valença. Como é que você vê essa questão? Porque você bem falou, não é um remake. O Salgueiro não vai refazer aquele desfile. Mas fica muito claro a própria devoção do Salgueiro, até mesmo para aquele que fez a sua história acontecer, que é o Arlindo. Eu acho que aí vai ser um pulo do gato, vai ser um momento bem, bem interessante desse desfile. E para você ver como é uma releitura, Van e Chesco e nossa audiência, né?
O samba de 63, a primeira frase do samba é justamente isso. Apesar de não possuir grande beleza, Chica da Silva surgiu no seio da mais alta nobreza. Então, à época, esse recorte dela ainda é muito dessas coisas que você vê que na primeira pessoa, a Chica retratando, quando ela ouve isso, a primeira atitude dela é gargalhar, como zombando de como pensavam as pessoas. E zombando um pouco até da forma como ela foi retratada primeiramente no desfile de 63, que ainda era uma sociedade que oprimia muito mais o povo preto, marginalizado, sambista, do que hoje em dia. Então, se a gente for analisar o recorte, o samba era preconceituoso à época, temperatura e pressão, ele estava retratando o personagem. Era o que se tinha de estudo do povo preto naquele momento. Estudo esse cartografado, registrado por homens brancos pelos seus algozes. Né? Hoje, graças a estudos de pesquisadores como o próprio Leonardo Antan, a gente tem outras referências, outros pontos de partida para recontar essa história, criando esse texto em primeira pessoa. A figura daquele desfile do Salgueiro, entre outros acontecimentos que teve, a gente tem que ressaltar Mercedes Batista, que estava presente nesse desfile, primeira bailarina negra do Teatro Municipal, que Excelente conduziu o minueto, a ala de minueto no Salgueiro, naquele desfile, que foi um assombro. Homens e mulheres negras, vestidos de casaca, de fraque, com as perucas, todo o trabalho de perucaria, dançando dança clássica minueto em plena Presidente Vargas, com a silhueta da Igreja da Candelária ao fundo. Olha que imagem belíssima. Essa imagem por si só desse desfile é um registro tão importante quanto as dos filmes do Cacá Diegues, quanto as cenas de Chica da Silva da novela. Entendeu? Então, é um momento de um Salgueiro pulsante ali nos anos. Salgueiro tinha 10 anos nesse desfile 63. Salgueiro era a União de Maricá da época nesse desfile, entendeu? Era que estava todo mundo se assombrando. E também todos esses movimentos de interlocução da arte negra, de escola de samba ainda rudimentar no sentido de não profissionalizante, com pessoas que já faziam o que é feito até hoje, mas se não tinha nome, não se dá nome a isso, se institui, começa a instituir a figura do carnavalesco, de uma comissão de carnaval, com os primeiros professores, estudiosos e alunos da Escola de Belas Artes. Então, é uma encruzilhada esse desfile, esse momento do Salgueiro. É uma encruzilhada do samba do morro, do samba que ainda é muitas vezes marginalizado, mas naquela época muito mais, com tudo que era arte, digamos que da casta mais alta da sociedade carioca. Os alunos da Escola de Belas Artes, as pessoas do Teatro Municipal, homens e mulheres negras vestindo roupas de nobre, dançando dança clássica, um minueto em plena Presidente Vargas no desfile de escola de samba. Então, uma cruza de muitos fatores, de muitos poderios, e é a magia do carnaval, onde todo mundo pode ser nobre, pode ser rei, pode ser princesa, duquesa durante aqueles dias. O carnaval sempre foi isso. E ali se instaura esse magético, essa pungência do que era o Salgueiro naquele momento. Entendeu? Então, assim, e quando a Chica gargalha, ela vai gargalhar em outros momentos, porque todas as imagens que são referências dela, que a gente conhece até hoje, não foram ditas ou escritas por ela. Foi sempre do imaginético, da imaginação do homem branco, dos estudiosos de academia, dos seus algozes, né, por assim dizer. É fantástico. É muita referência no texto. Perfeito. Pessoal, eu falei aqui o termo cambono, então é bom a gente deixar aqui registrado, até para que a galera consiga ter um melhor entendimento ao longo desse vídeo. Cambono é auxiliar direto da entidade ou do guia espiritual, responsável por organizar o terreiro, atender os consulentes e dar suporte aos médiums. Então, nesse primeiro momento, é a figura do Arlindo Rodrigues, só para deixar aí amarrada
Essa Sabe quando explicação. quando você vai passar no atendimento numa gira, que a entidade fala com você e você não entende nada do que ela está falando, dos termos que ela está utilizando, dos itens que ela pede para você comprar para fazer o seu rito espiritual? O cambono que traduz, que vai botar no papel, que vai dar uma água, que vai auxiliar a pessoa, o cavalo sentar para. É a pessoa que auxilia a entidade e faz a interlocução da cidade com os consultantes, entendeu? Essa é a função do cambono. Perfeito, exatamente. E aí, Chesco, seguinte, ainda nesse primeiro ato, a Chica fala de um outro cambono e ela diz na sinopse que ela plantou uma sementinha na mente dele, né? Um rapaz muito jovem, um rapaz muito promissor, um profissional que ia fazer muito sucesso. E esse profissional, nada mais, nada menos que Cacá Diegues. E a cavala eleita foi Zezé Mota no filme Chica da Silva, de 1976. É um estouro danado. Zezé Mota, mais do que nunca, aparece para o Brasil e para o mundo. Vamos lá, meu amor. Fala mais um pouquinho dessa parte pra gente. E como você é um noveleiro de primeira, já pode emendar na novela da Manchete. Vamos dar esse salto da década de 70 para a década de 90. Não, e até completando, eu acho bonito porque ela planta a semente no Cacá Diegues e escolhe para incorporar, e daí a gente vai precisar citar Uma Tigresa de Unhas Negras e Íris Cor de Mel, que é a música que Caetano Veloso, Tigresa, fez para própria Zezé Mota. Para a própria Zezé Mota. E o ponto aqui que eu acho que a gente precisa fazer um parênteses, é um filme que dá fama mundial à Chica da Silva, mas também é o filme que cola na figura da Chica da Silva a questão da hipersexualização, que é o que o enredo tenta descolar. Né? O enredo tenta descolar isso muito, porque não é só isso. Né? Nessa época do filme de 76, é um estouro de bilheteria. Na ficção, nesse filme, Chica vai rasgar as roupas da servidão, ela monta a corte, ela ostenta a peruca de todas as cores, deixa o contador de diamantes rendidos aos seus caprichos, e tudo embalava ali no bom, felizes morador glorioso do Copacabana Palace, Jorge Benjor com seu Chica da Silva. Chica da Silva, a negra. Chica da Silva, a negra. Mas eu acho que o que a própria sinopse faz de bem ali é que entende que ela acabou mais despida do que ela queria, porque ela ficou presa à liberdade sexual dessa década de 70. Né? Ficou esse lugar da mulher negra, super sexualizada, e etc, etc. E daí eu linko com 96, né, quando a gente traz a terceira incorporação, que é na televisão, e que vai via Rede Manchete, e daí a gente vai falar do principal produto do audiovisual brasileiro, que é a novela. Então, tem Dona Thaís Araújo. Dona Thaís Araújo ali estava para fazer 18 anos ainda. Primeira protagonista negra de uma novela brasileira. Um dos maiores sucessos de audiência da época, para quem, né, é jovem. Tinha uma época assim que não tinha YouTube. Minha gente. E tinha uma briga entre Globo e as outras emissoras para ver quem ganhava no Ibope. Globo sempre ganhava, isso era meio que comum assim na época, mas era um frisson quando alguém batia na Globo, entendeu? Sim. E essa novela cumpriu isso, porque foi um dos maiores sucessos de audiência da época. Mas tem um problema no folhetim, na minha visão, porque assim, ele enche a vida dela de clichê no folhetim, né? Correto. Tem todo um maquineísmo barato, transforma ela em sádica e perversa, tem as exigências que a gente não sabe se são verdades, que a chamassem de sinhá, coloca os inimigos de joelho. Ela era, tipo, de fato cruel na novela. Colocava os inimigos de joelho. Da feijoada.
Exatamente, colocando o povo, as mandingas, as feijoadas. Então, assim, a Chica é um personagem muito importante para Thaís, porque a Thaís mesmo fala que me transformei em anjo, diabo e mulher, mas, segundo o enredo, o Antan traz isso, e a Thaís fala muito sobre isso, reduz o corpo da jovem atriz. Então, assim, a Thaís também foi sexualizada. A Thaís também passa por uma fase que a cena de sexo só podia ser gravada depois que ela tivesse 18 anos. Exatamente. E ficaram chamadas na manchete falando: semana que vem, ela faz 18 anos. Contagem regressiva para ela completar a maioridade. Chesco, é tão importante você estar falando isso, porque eu citei no começo do nosso vídeo as coincidências que essa sinopse traz. E essa questão da Thaís, né, tudo que ela sofreu, tudo que ela passou, uma adolescente de 17 anos ter essa carga, que ela até mesmo fala que na época ela não tinha esse entendimento. Né? Ela só queria trabalhar, ela queria dar certo na carreira, ela queria explodir enquanto atriz. E eu acho que esse trecho da sinopse, eu acho que vale assim, um salve muito grande para a sensibilidade tanto do Jorge Silveira quanto do Léo Antan, porque, abre aspas, tá? Mais uma vez o moralismo branco e a Inquisição me perseguiram implacavelmente. Brilhei com a juventude de Thaís, me transformei em anjo, diabo e mulher, como o Chesco falou, porém tudo acabou se reduzindo até então a ser um corpo jovem. Senti-me violada e me afastei dos holofotes, recolhi minha energia e prometi que só retornaria quando eu fosse para ditar a minha própria versão. Então, tudo que você está dizendo, Chesco, é o seguinte: da mesma forma que a gente reduziu a Chica a uma mulher preta, completamente sexualizada, que seduzia 1001 homens, aconteceu a mesma coisa anos e anos depois, séculos depois, com uma adolescente de 17 anos num Brasil que já não tinha mais pessoas escravizadas. Que loucura que a gente viveu na década de 90. Eu acho que é o momento perfeito para a gente colocar essa Chica da Silva como protagonista de si mesmo, que é o que os carnavalescos vêm fazer, assim. Então, óbvio, coisas boas da novela, tá? Só para a gente também não pegar no lado. A novela é muito feliz em retratar Minas Gerais e toda a parte da Chica ser da mãe da Chica, dela ter sido da Costa da Mina, de retratar depois a questão dos filhos, todos os figurinos, como que eles representam o tratador João Fernandes, porque antes do tratador a Chica foi comprada, e quando ela foi comprada, ela não tinha nem sobrenome da Silva, era Francisca Parda. O tratador, que era esse cara de diamantes, né, basicamente, ele registra todas as filhas com o nome dele e da Chica, o que não era comum para a época, para os escravizados. Então a novela tem um ponto que a novela segue a linha histórica dela muito bem, mas a novela abusa de vários clichês dramatúrgicos de vingança, faz uma Chica até meio em alguns momentos que são clássicos. Amigo, é aquilo, como você bem falou, a novela é um produto mais consumido até hoje, cultural brasileiro, e para você sustentar 231 capítulos, que foi o que durou Chica da Silva, uma novela muito extensa, uma novela que flertava ali com o extraordinário de você passar no horário que permitia que você abusasse muito dessa questão de sexualização. Uma novela que convidou Cicciolina, na época, que era uma das maiores atrizes pornô italiana, para fazer uma participação na novela. Outras mulheres foram hipersexualizadas na novela também, como a própria personagem que eu citei, a Adriane Galisteu, pegou trauma de fazer novela quando fez Chica da Silva. Mas, assim, a importância, e no texto fala isso, da figura da Inquisição, da figura da igreja. E é retratado muito isso, que a arqui-inimiga de Chica, Violante, era uma beata que só usava preto, vivia de luto, que era a figura que representava ali da igreja católica, né? E branca da Drica Moraes. E a arqui-inimiga
da Chica durante os 231 capítulos, porque ela queria ser desposada pelo contratador João Fernandes, ali na novela, e ela é posta à revelia que ele fica com Chica. E esses mecanismos e se repetem em quase que toda a novela. Para uma grande heroína, precisa se ter o grande vilão, a igreja ali, no caso de Chica, na personificação da personagem. E isso para se sustentar os 231 capítulos, para ganhar dinheiro, é um produto midiático, precisa ser vendido. A questão é, se é vendido, é porque tem quem consome. Essa é a problemática da nossa sociedade. A nossa sociedade consome isso. E além disso, e aí não é uma coisa que eu, Vanessa, estou falando. A gente vai colocar agora um trechinho da Thaís Araújo rememorando, né, essa época de Chica da Silva na TV Manchete. E, mais uma vez falando, né, uma adolescente de 17 anos que era condicionada a cenas inadequadas, e fora a especulação sobre a virgindade, uma contagem regressiva da mídia, para que quando ela completasse 18 anos, e já tinha até contrato já redigido, esperando a assinatura dela para que fosse divulgadas, produzidas e divulgadas fotos nua, né? Então, a gente falou sobre estar na hora certa, no lugar certo, sobre as coincidências da vida. Então, é importante esse relato da Thaís, para vocês linkarem alguma coisa com a outra, né? O que custou toda a emancipação de Chica da Silva enquanto atriz? Nossa, a Chica da Silva foi muito transformador, né? Só que eu não sabia. Eu só vejo hoje o quanto foi. Porque eu era só uma adolescente de 17 anos. Então eu tava preocupada, era se o menino que gostava de mim, que era evangélico, ia continuar me querendo depois que eu aparecesse com os peitos de fora com 18 anos, entendeu? Minha grande preocupação era bem na superfície. Era uma adolescente fazendo, né? Sem o menor... Enfim, a gente falou de repertório aqui, sem o menor repertório de nada. Hoje em dia eu vejo grandes reflexos, né? E mesmo assim, na época eu tentava me defender, assim. Muita nudez, e tentava não fazer, e pedir... Então... Hoje em dia, quando eu vejo o que eu vivi lá, eu falo, meu Deus do céu, cara, situação tão difícil que eu tive que enfrentar ali, né? Muita exposição. A questão da nudez, então, tinha contagem regressiva no jornal e na televisão. Era assim, faltam 5 dias para ela fazer 18 anos. Faltam 5 dias para você ver tudo. Sei lá, eram umas coisas, tipo, medonhas, cara. Medonhas. E que eu via e passava meio assim, mas olhando hoje em dia, coisas bastante sérias e graves. Mais adiante. A realidade massacrante mexe com a alma da Chica de tal maneira que ela não quer mais voltar. Não adianta, e todo o trabalho, qualquer tipo de produção cultural, até mesmo acadêmica, fica escasso desde essa época, da década de 90 até os dias de hoje. Claro, a gente está falando muito do campo do misticismo, porque ela, enquanto entidade, ela se sente completamente usada da forma que ela foi falada e que ela foi retratada. Mas, na sinopse, ela fala que ela promete voltar quando tiver a própria voz para isso. Isso vai ser agora em Salgueiro 2027. Só para dar um adendo para a galera, eu acho importante a gente, mais uma vez, reforçar nomes como Zezé Mota e Thaís Araújo. Nós vamos falar mais sobre a Isabel Valença, mas por que eu estou focando muito nessas duas? Porque a Zezé Mota, ela demorou anos para ser reconhecida como uma atriz e anos para ser reconhecida como uma das mulheres mais bonitas do Brasil. A cor de pele dela não deixou que as pessoas conseguissem ver tanta beleza e tanto talento naquela mulher. Sobre a Thaís, é uma atriz que rompeu barreiras, exemplo, contratos publicitários, é um rosto que dá muita representatividade, passa confiança para as marcas que estão anunciando, né, os seus produtos, e tem o nome da Thaís Araújo aí nos seus comerciais. Você virou um case, um fenômeno de publicidade. Você tá rica? Riquíssima, não. Eu não tenho... Eu não sou herdeira, né, Maria?
Então, por isso que eu não digo não a trabalho. Eu tenho uma vida bastante confortável. A publicidade realmente gosta de mim, eu também gosto dela. Engraçado, tem gente, ator, que odeia fazer publicidade, né? Eu, quando tô fazendo publicidade, até porque eu tenho clientes que são clientes que eu gosto de estar ali. Aliás, a maioria dos meus clientes, meus maiores clientes, salvo a L'Oréal, que eu já estou há muitos anos, há 15 anos, foram clientes que eu bati na porta para fazer. Tá? Eu bati na porta de todas essas que você vê a minha cara, aí, ninguém chegou até mim. Eu bati na porta e falei, oi, tudo bem, eu quero trabalhar para vocês. Eu tive reunião com o CEO, eu liguei. Almocei com o CEO. Oi, tudo bem? Então, eu sou seu cliente, desde sempre. Posso fazer sua campanha? De falar, de ele almoçar, ser muito gentil e falou, por enquanto não temos nada. Quando eu botei o pé pra fora, falou assim, ó, tinha um orçamento pro ano que vem. Tudo, eu fui caçar. Tudo, eu fui atrás. Acabei de fechar um contrato, porque há 2, 3 anos eu vim em uma campanha. Falava, essa campanha é linda, eu queria tanto falar com eles, que campanha é linda. Eles estão falando tão bem, eles estão comunicando tão bem. Trigo, pelo amor de Deus, bate lá. A gente bateu. E dinheiro é reparação também, não é? Ah, dinheiro é reparação, né? Porque Já dinheiro que é dinheiro poder, é poder. né? E é uma das atrizes mais aclamadas do país. E tem uma trajetória de uma luta aí racial, né, durante toda a sua jornada. Seu último trabalho na televisão foi agora em 2025, bem recente, na novela Vale Tudo, remake de Vale Tudo, um grande sucesso da TV Globo lá, de 1978, e que foi relançada agora em 2025. E o mais engraçado, eu vou falar muito essa palavra aqui, coincidência. A Thaís, ela fazia, né, um personagem que era a Raquel Acioli, que na primeira versão, que foi interpretada pela Regina Duarte, uma atriz branca, onde ela era a grande antagonista da Odete Roitman, uma pessoa perversa, que passava por cima dos interesses da família, que não tinha escrúpulos com os negócios. Então, a Raquel era a grande antagonista dessa história, dizendo para o Brasil o seguinte, olha, eu consigo me dar bem, eu consigo vencer na vida honestamente. E nessa versão de 2025, em dado momento, a Raquel, vivida pela Thaís Araújo, ela simplesmente some do folhetim. Ela é reduzida a isso aqui na novela. Então, ela é uma chefe de cozinha muito renomada, que consegue alcançar fama, dinheiro, sucesso, e de repente ela perde tudo. Então, qual o recado, isso mesmo a Thaís fala, qual o recado que a gente quer passar para as mulheres pretas periféricas brasileiras, que elas podem chegar, alcançar o sucesso e de repente elas não vão ter mais nada? Porque essa Raquel, dessa versão dessa novela, não consegue alçar o sucesso e permanecer como a Raquel da primeira versão. Obviamente que o folhetim dá o seu jeito, ela retoma ali a grana, a fama, mas assim, ficou feio. E eu me arrisco a dizer, sem medo nenhum, que se a autora Manuela Dias da novela, de repente, fosse da mesma cor de pele da Thaís, ela teria uma sensibilidade ao retratar uma mulher preta vencedora, e não colocar naquela caixinha de Sim, sempre. É bom sim. que se diga, é bom se falar, deixar isso bem claro. É uma Ex- sinopse de carnaval, é uma sinopse de escola de sim, samba, mas a gente precisa linkar com tudo que acontece sim. na vida E a real. importância, Van, de teres autores negros. São raríssimos, poucos. Não há, eu não tenho de puxar de cabeça o nome de 2, 3 para citar, de autores negros. São sempre autores brancos e poucos têm a sensibilidade de fazer esse recorte de forma sensível e de forma que potencialize a força, principalmente da mulher negra. E a gente está falando de 2025, a gente está falando de ano passado que isso aconteceu. E foi muito sério, 2025, 2024 que isso aconteceu, e foi muito sério. Chesco, o seguinte, a gente terminou agora o ato 1, indo para o ato 2, que tem o nome Prazer Francisca da Silva. A gente já vê uma mudança, né? A gente vai tratar agora como Francisca. Não tem uma intimidade, não tem ali um apelido, porque ela vai se apresentar. E nesse ponto da sinopse, e que eu achei interessante, é que ela inverteu a lógica. O Antan e o Silveira, eles inverteram a lógica. Eles poderiam apresentar a Chica como uma pessoa que a gente vai ver agora, uma mulher, mãe, patrocinadora de eventos culturais dentro das Minas Gerais, como você bem falou há alguns minutos atrás. E agora a gente vai ver
uma pessoa de carne e osso. A gente vai sair um pouco do campo do místico para entender um pouco essa mulher. E eu falo de sair um pouco do campo do místico porque agora a gente vai tratar mais como ciência, né? Porque nesse momento ela fala o seguinte: cansada das falácias, comecei a abrir os baús do tempo, revelei meus documentos a Júnia Furtado, que é uma historiadora mineira, autora do livro Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes. E vale uma nota que está no site da Companhia das Letras, que é o seguinte, que esse livro reconstrói a trajetória da Chica, desmonta o estereótipo da sensualidade que acompanha ela, né, desde sempre, e fala como ela se inseriu na sociedade de Minas Gerais no século XVIII, por meio desse concubinato com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, com que ela teve 13 filhos. Gespo, agora a gente vai conhecer mais desse ser humano que teve essa história apagada. E não somente com o misticismo. Documentos históricos, registros, muita pesquisa da professora historiadora Júnia. Vamos lá, meu amor, vamos falar mais um pouquinho disso aí e tentar desvendar quem era essa mulher de verdade. Vamos lá, então começa que fala que é uma mãe, né, que faz questão que todas as filhas aprendam a ler e escrever, e que ela deixa as joias para as filhas garantirem bons casamentos. Porque se as filhas fossem relegadas pelos maridos, elas conseguiriam ter algum tipo de fonte de renda, porque independência financeira para Chica da Silva era importante, ela entendeu o quanto essa máquina era importante para, obviamente, progresso e desenvolver dignidade, na verdade. E os filhos homens, todos eles estudaram nas universidades de Lisboa. Aí tem a figura do Simão, que é o primogênito, que forma-se em uma das academias lusitanas e se envolve com as ideias de Inconfidência Mineira. Então, este filho, Simão, é um dos representantes grandes da Inconfidência Mineira. E tem também uma figura... filho dela, né? O primeiro filho dela, o primogênito. O Manuel Sardinha, antes dela conhecer o contratador. Exato. Perfeito. E daí tem a parte que ela é uma mulher de fé, que com astúcia ela usa as próprias ferramentas da Igreja Católica como instrumento político de proteção para os seus filhos. Então ela deixa o testamento assinado para eternizar as vontades dela, mas no fim da vida ela se recolhe no convento das Macaúbas, que diante dessas imagens barrocas, e daí surge a figura de Santana, da Marte de Santa Quitéria, por quem ela tinha devoção, ela faz a pergunta que daí tem a questão que eles falam que é a chave do enredo, porque ela também não poderia ser uma divindade vestida de ouro, recebendo os pedidos dos aflitos. E, em vida, seguir os ritos da igreja. Então, depois que ela desencanta, que ela faz a passagem, que ela encontra o Orum e o toque dos atabaques, a gira, e daí aqui o Salgueiro diz, Chica, eu renasço, e conclui, nunca fui uma só, fui muitas, sempre reescrita, mas nunca esquecida. E daí, aqui o que eu acho interessante é porque cria-se esse cenário de uma Minas Gerais real, de uma pessoa que olha para os mecanismos do mundo e entende como ela precisa estar dentro para subvertê-los a seu favor. Que é aquela coisa de chegue lá, no topo do sistema, e subverta a lógica do sistema. E acho que a Chica entendeu muito bem como se infiltrar, quais os meios, quais os mecanismos geram a liberdade, a prosperidade, a dignidade que ela precisava para si e para os seus, para conseguir ter todas as ferramentas que ela precisava. E daí ficam várias questões na minha cabeça, porque assim, sempre se fala muito de uma mulher muito sexualizada. Ela ficou 15 anos com o contratador, com o contratador ela teve 12 filhos, 15 anos, 12 filhos, é praticamente um filho por ano. Essa mulher não seria tão sexualizada assim, dado toda a questão que a gente tem ali de gestação do 7º, 8º, 9º mês, riscos de gravidez, o parto da época, a recuperação da época. Fica-se essa questão. Tem a questão também as santas que ela louva, não são santas famosas. Santa Quitéria não é famosa. Santa Quitéria é uma Marte. Santa Quitéria é perseguida. Então, olha a visão dessa mulher, porque até a fé dela é uma fé que está falando muito sobre resiliência e sobrevivência. Sobre vitória.
E como essa fortuna que ela está gerindo consegue transformar a vida dos filhos em diante, né? É muito louco a gente pensar que toda essa sagacidade que ela teve se virou contra ela no sentido do contra-argumento, né? No sentido de você inventar mentiras em cima de uma personagem onde você não tem o que falar, só o que inventar. Porque até então... Porque o contra-argumento deles era o quê? Você é negra. É só isso. Você é negra. Sabe? É igual aquele filme do Opaió. Você é preto, você é preto, você é negro. É isso que eles têm para falar, entendeu? E sobre isso vai se criando todas as barreiras que ela vai entendendo o mecanismo e fazendo a roda girar ao favor dela, entendeu? E Dan, esse trecho da sinopse fala muito da origem dela. E aí nós vamos chegar a um ponto onde a gente vai entender da onde que essa pessoa veio, né? E qual foi o propósito? E tem uma parte que é muito sensível, mais uma parte sensível desse texto do povo salgueirense, que fala o seguinte, que ela herdou a força e a coragem das mulheres da Costa da Mina, região africana, e o meu pai é um capitão da colônia, trazendo em mim uma marca de uma miscigenação compulsória. A gente falou um pouco disso sobre essa miscigenação compulsória no episódio da Mocidade Independente, né? Sobre latinidades. E aí, obviamente, que isso é um crime, tem um nome, mas, enfim, né? Sejam bem-vindos ao Brasil escravocrata do século XVIII. Dan, ela fala com todas as letras de onde ela veio e como ela surgiu, pai e mãe. Ela tem essa consciência do que aconteceu com a mãe dela, do que ela não quer para ela. Porque, claro, a partir do momento que ela ataca todos esses estereótipos de sobrevivência de uma mulher preta dessa época, como é que as pessoas vão olhar para ela, a não ser com o argumento, você é preta, como você bem falou, né? Eu acho que, mais do que imaginar o que poderia ter sido diferente, é filha do que ela fruto do que ela foi fruto, como tantos de nós, se a gente for buscar na nossa raiz, nos nossos antepassados. Exatamente. Mas para o além disso, a imagem de Chica e como ela é posta, de Chica não, de Francisca, né? Como é nessa parte do enredo. Nesse ato é Francisca. Cara, se esse enredo é bem produzido, é bem feito, como eu acho que o Jorge Silveira tem a capacidade de fazer, isso daqui é material de estudo para a Igreja Católica canonizar Chica como uma santa católica, como ela gostaria de ter sido vista no seu fim de vida. Porque os milagres que ela fez na vida dela, para a mãe dela, para os filhos dela, no Brasil do século XVIII, é muito maior do que qualquer milagre que a gente tem notícia de santos mais recentes que a Igreja canonizou. Ela reescreveu uma história de uma geração inteira. Exatamente. Então, assim, você fletar com o sacro, com o sagrado eurocêntrico, e trazer o Laroyer, e trazer esse misticismo todo, é também fruto dessa miscigenação de qual ela foi parida. Tudo se conversa. É mais uma encruza dentro do texto. É mais uma encruza dentro do enredo e dentro da personalidade da Chica, que manda, e da Francisca da Silva. Você trazer as referências da Pomba Gira, do que voga muito a nossa festa, dos ritos de candomblé, de umbanda de matrizes africanas, num personagem que ela teve que jogar tanto, de fletar tanto com o inimigo, que ela chega a um ponto onde ela entende, subverte a roda ao favor dela e vira devota deles, das imagens e dos dogmas da igreja, de certo modo, é você fazer um paralelo, que na verdade um paralelo não, uma encruza dessas duas visões de um Brasil eurocêntrico e de um Brasil negro, de um Brasil miscigenado, qual ela é fruto. E esse amarro de sinopse me arrepia e me deixa com muitas pulgas atrás da orelha. Muitas pulgas, principalmente pelo histórico da nossa querida Academia do Samba. Tá aí o desfile de Xangô, que não me deixa mentir. Tá aí o desfile da Ópera dos Malandros, que não me deixa mentir. Ou se faz o sincretismo de uma forma interessante, ou fica enfadonho, como foram esses dois desfiles aí, hein? Ou não faz o sincretismo, né? Só não ou faz. Não faz, mas o texto pede. O final do texto pede. Chico da Silva pede. Entendeu? É o início numa gira
e termina num devocional de santa. Chica, Que né? maluquice que Chica, da que vida de Chica é. Isso falando em imagens plásticas que o desfile pode oferecer. O que eu falo do perigo é que, por exemplo, no ano de Xangô, que todo mundo queria, como todo mundo quer Oiá em Mangueira, todo mundo queria Xangô e Salgueiro. Comete o desfile de Xangô. O Abre Alas é todo católico, broxou todo mundo naquele desfile, porra. O Abre Alas, as referências da comissão de frente, broxou todo mundo. E aí? Tá me entendendo? É o que é o flerte. É o sabe, claro que hoje são outros profissionais, outros, né, outra vertente. Eles sabem hoje o que o Salgueiro gosta e como que precisa se mostraram competente no desfile de rodas em narrativa plástica. Então, assim, o erro já foi feito. Não vamos errar de novo na mesma coisa, pelo amor de Deus, hein? Não me cansa não, Salgueiro. E, Chesco, no início dessa sinopse, a Chica ela faz uma convocação às mulheres salgueirenses, às baianas, às passistas, enfim. E a sinopse também deixa muito claro que ela é essa mulher vaidosa, uma mulher que vai de peito aberto, que encara as coisas de frente, que não aceita que as pessoas falem dela algo que não seja a verdade. Ela deixa isso muito claro, o texto da sinopse é muito claro nesse sentido. E hoje, linkando com a mulher preta, a mulher periférica, a mulher salgueirense, você é mulher do Morro do Salgueiro. A gente tem como trabalhar esses elementos de feminismo, esses elementos onde a gente precisa, não é levantar a bandeira e politizar a pauta por si só. Mas a escola de samba, já sendo um braço político, porque não adianta a gente fugir disso, tem essa importância da gente dialogar com hoje, assim como nós falamos no episódio de Mangueira, no episódio de Oiá, que tem esse diálogo muito franco com as mulheres do Morro de Mangueira, essas mulheres de luta, de batalha, de derrotas e vitórias. Há também esse link da Chica com essas mulheres salgueirenses. E mais importante do que isso, mesmo que fosse uma mulher extremamente sensual ou sexualizada, por ela mesma se colocando nesse lugar, ela também teria todo o direito, como as mulheres de hoje também têm o direito, de casar, de ter filho, de ser a bela recaçada do lar, fazer suas benfeitorias para a igreja, e tá tudo bem, porque o ser humano é isso, né? A gente é híbrido. Vamos trabalhar que a gente é meio Angela Diniz? A gente quer viver, mas a gente também é boa mãe? E a gente não merece levar um tiro na cara? Mais ou menos por aí, né? Angela Diniz, aliás, é ótimo. Tá na HBO, quem não assistiu, assista. Eu ouvi o podcast, o Praia dos Ossos. Nossa, não, amiga, tem a série com a Marjorie Stiana, é um negócio. Eu vi a série, mas a Praia dos Ossos, o podcast me pegou mais. Não, o podcast pega. Fiquei com medo. O episódio da entrevista do Doc Street é uma coisa... Nossa, aquilo me dá vontade de vomitar. Vamos lá. É isso, né, gente? Você traduziu a mulher salgueirense. A mulher híbrida. Eu tenho que responder, tamo aí. Entendeu? A mulher salgueirense, a mulher brasileira. Gente, tá aí, entendeu? Sim. Não tem um problema. Eu acho que tem que ter uma questão assim, não tem um problema na sensualidade a partir do momento que a pessoa queira que ela se sinta bem, que ela queira pegar seu sol de fita. O problema é a exploração dessa imagem, o problema isso virar um produto que a pessoa não deu o aval para que vire um produto. A gente só bater nessa pauta e reduzir uma pessoa aquilo como se ela não tivesse outros atributos para mostrar, entendeu? Então eu acho que o problema é esse. Mas eu espero também que venha um Salgueiro safado, entendeu? Um Salgueiro bom, assim. Porque o Salgueiro também tem essa quentura. O Salgueiro pede esse fervor, esse frescor, essa fantasia mais solta, um Salgueiro mais livre. Não dá para vir um Salgueiro muito pesado. Também, quando a gente olha em alguns aspectos, vai vir plasticamente, porque a gente está falando de barroco, aí não tem muito como fugir. Ótimo ponto. Mas vai vir a tropical, entendeu? E é ótimo, porque, assim, de verdade, eu gosto que Chica da Silva ultrapasse o tempo, porque ela continua cada vez mais atual. Cada vez mais a história dela conversa com a mulher da sua época e contemporânea. E isso eu acho importantíssimo. É muito importante a gente ter desfiles como o da Chica da Silva, séries como a da Angela Diniz, que a gente falou aqui, porque mostra para as meninas jovens que tudo que foi conquistado tem uma construção histórica, tem um processo,
que as coisas nunca foram assim, desse jeito que foram, que a gente está falando de uma coisa muito recente. Então, eu tô muito feliz, tá? E o pior, amigo, tudo que foi conquistado vive em constante ameaça. Exato. E, A amigo, gente- aí você me lembrou de uma coisa, porque quando você falou, a Vanessa falou da questão da exploração da Chica, que a gente estava falando aí, basicamente, sabemos do que estamos falando. Eu lembrei que, ainda hoje, na Amazônia, quem denuncia isso é a Fafá de Belém. A gente tem crianças de até 14 anos que têm seus corpos violados em troca de mantimentos. E o balseiro que faz o transporte dessa criança para a pessoa que vai deflorá-la e entrega com um post-it com um X para as vezes que aquela criança foi deflorada e, obviamente, em troca de gás, de querosene, de alimento. A Fafá de Belém denunciou isso no Fórum de Exploração Infantil, de Sexualização e Exploração Infantil, e a gente está falando de 2024. A gente está falando da Amazônia, a gente está falando de Pará, ou seja, a gente avançou, mas a gente precisa ficar atento porque as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, em lugares que a gente não imagina. Então, é isso, assim, mudou, avançou e precisamos bater nessas pautas, porque esses absurdos estão por aí, entendeu? Sim, as taxas de feminicídio esse ano, mais uma vez, bateram recorde no primeiro semestre e essa é uma constante no nosso país. A mulher, o crime de feminicídio é a mulher ser morta por ser mulher. O ódio contra o feminino. E é como eu falei, as conquistas, elas precisam ser sempre preservadas no sentido de bater sempre na mesma tecla, ser chato, ser repetitivo, porque vivem constantes ameaças. Quando a gente vê a extrema-direita, novamente, como no vídeo da Mocidade, insurgindo novamente em polos latinos, como a gente está vendo novamente acontecendo na Colômbia, no Peru, como pode acontecer, espero que não, vamos bater na madeira no Brasil nas eleições daqui a esses anos, novamente a gente vê todas essas conquistas sendo mais ameaçadas do que já são. Porque a primeira coisa que eles falam, tá aí a mulher do homem, a mulher do cu de mochila, que no dia do jogo da Copa acabou com o homem, acabou com tudo. Porra, mas você, mulher de direita, reclamando porque está sofrendo machismo? Posso Você? Coerência não existe para esse povo. Então, assim, os direitos da mulher, os direitos do negro, eles precisam ser sempre exaltados e reforçados por essa constante ameaça. Eu vou usar aqui o meu espaço para dizer o seguinte: o meu mais sincero foda-se. Era isso que eu queria falar. Ai, que maravilha. Vocês têm que ler de Jamila Ribeiro. Quem tem medo do feminismo negro, para vocês não botarem a mãozinha grudada em qualquer mão por aí. Tá? Aí que já começa, tá? E vocês não vêm me aborrecendo. Me cansa não, que hoje é episódio Salgueiro. Povo, falamos a beça, falamos muito, mas chegou a hora da pergunta que não quer calar. E eu preciso fazer. Senhor Francisco, já que nós falamos de Francisca, vamos falar com o nosso Chico. Vale o enredo? Vale o enredo demais e vale até a reedição no ano que vem, se quiser fazer mais Chica da Silva. Entendeu? Porra, vale muito. Jorge e Léo Antan mandaram muito bem. Eu acho que Salgueiro estava precisando de uma entidade para abrir caminhos e transformar e dar uma guinada no Salgueiro daqui para frente, para sair do quase lá e desencantar e bora lá. Entendeu? Sair do quase lá pro bora lá. Exato. Eu vou passar a bola pro Dan, mas eu já respondo para vocês que para mim vale muito. Reitero, a Chica está na hora certa, no momento certo. Que ela consiga entregar os caminhos que o Salgueiro merece, caminhos esses que tá meio esquisito, né, nos últimos tempos, mas agora para 2026 parece que ele conseguiu retomar aí a sua rota relevante dentro do Carnaval Carioca. Quero mais uma vez deixar meus parabéns para toda essa equipe que fez essa sinopse, que a mim me tocou demais, me tocou profundamente. E
tinha que ser com Salgueiro de verdade, de verdade. E eu tô, assim, completamente apaixonada nessa leitura, completamente apaixonada nessa história, e até misticismo da parte, eu fico muito feliz dela estar sendo retratada com o carinho e com o respeito que ela merece pela academia brasileira, não só a academia acadêmica do Salgueiro, mas a academia enquanto universidade, né, que os nossos mestres, os nossos doutores possam dar vez e voz a esses personagens, isso é muito importante. E aí eu falo como uma amante do carnaval, falo como uma apaixonada nessas histórias e também como colega de ofício da historiadora Júnia. Então, para mim, vale demais. E sei não, hein? Eu acho que vai ser um sucesso. Dan, fala para mim, meu amor. Laroie Chica da Silva, Acadêmicos do Salgueiro, vale o enredo? Toda escola de samba, antes de ter seu nome, Acadêmicos do Salgueiro, Acadêmicos de Santa Cruz, ela tem uma sigla na frente, que é de Grêmio Recreativo Escola de Samba, ou às vezes GRCS, que é Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba, às vezes algumas têm 2 S, que é Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba. Esse enredo, o Salgueiro não tem, mas nesse enredo cabe o S muito grande e o C muito grande de cultural, e o S principalmente de social, a ver esse debate que a gente fez pelo enredo, e o enredo que é de uma personagem do século XVIII, e o tanto que a gente falou de causas sociais que estão em voga aí né, para nós até hoje. O debate se estendeu por causas que nos são urgentes e que nos tocam a porta diariamente. Feminicídio, preconceito, racismo, sexualização da infância. Isso tudo é o que aglutina o papel de um enredo bom. É ter causa. Mais do que imagens bonitas que provavelmente terão, a gente já citou alguns pontos que nos são interessantes ver, como o barroco mineiro, o misticismo da pombagira, o sacro do final de vida de Chica, como que isso vai ser condensado, não é dúvida para ninguém pela competência do Jorge, entendeu? O que a gente precisa é ampliar o olhar da função de um enredo na escola de samba e como ele foi potencializado nesse texto do Salgueiro, de uma personagem que é anjo, que foi escrava, que é mulher e que pode ser santa, sim, dentro do devocional salgueirense. Então, vale demais o enredo, Van, vale muito o enredo. Parabéns, Leonardo Antan, por ter psicografado essa carta de Chica. Parabéns. Exatamente, como Cambão, né? Como Cambone aí da Chica. Parabéns, Jorge Silveira, e parabéns à Academia do Samba por esse acerto incrível que foi o enredo Laroie Chica. É isso. Maravilhoso, minha gente. É o seguinte, esse foi o episódio, mais um episódio do Vale o Enredo, Laroie Chica da Silva, da Acadêmica do Salgueiro para 2027. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, avalia, né, se vale realmente um inscrito ou não. Acho que vale, tá? Acho que vale. Mas obrigada pela companhia de vocês e a qualquer momento um alerta da Defesa Civil vai chegar no seu telefone, porque vai ter mais vídeo, vai ter mais sinopse, vai ter mais coisa, e você também vai ouvir pelo Spotify. É isso mesmo, gente. Um beijo, meus meninos, muito obrigada e até a próxima. Chica da Silva não vai se acabar nunca. Chica da Silva.